Fiquei perplexo com a perspectiva de que o contribuinte brasileiro tenha torrado dinheiro inutilmente, né? Esse primeiro encontro bilateral com o Joe Biden foi utilizado pelo Bolsonaro para arrastar o presidente dos Estados Unidos para o cercadinho. Foi o que aconteceu ali. Então, falando como se estivesse defronte dos portões do Alvorada, o Bolsonaro colocou o sistema eleitoral brasileiro em dúvida. Queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Ele mentiu sobre a Amazônia. Somos um exemplo para o mundo na questão ambiental. E exercitou a sua mania de perseguição. Por vezes, nos sentimos ameaçados na nossa soberania. Foi uma conversa, Fabiola, inútil do ponto de vista do interesse nacional, mas para o Bolsonaro foi de grande utilidade. Ele obteve imagens preciosas para exibir na sua propaganda eleitoral. Ao dar boas-vindas ao Bolsonaro, o Biden se referiu ao Brasil como uma democracia vibrante, com instituições eleitorais fortes. Ele tentou estabelecer um contraponto, o que ele sabia que o Bolsonaro ia dizer. O Biden disse que, a despeito dos esforços brasileiros para preservar a Amazônia, o resto do mundo precisa ajudar financeiramente. Todo mundo sabe que isso é uma retórica meio oca, né? Mas se estivesse ali como presidente do Brasil, o Bolsonaro teria trocado o lero-lero sobre soberania por um pedido para que o Joe Biden traduzisse essa sua oferta em cifras. Mas o presidente estava com uma folha de papel que ele escondia sob a coxa da perna, e era uma colinha ali de candidato. E nessa colinha do Bolsonaro, entre os tópicos que estavam anotados ali, num discurso ensaiado, não tinha nenhuma menção a dinheiro. Dinheiro não era o que interessava para o presidente. E até no momento em que ele fez uma defesa de uma posição de equilíbrio em relação à Ucrânia, até nesse momento o Bolsonaro equiparou o Biden aos seus devotos do cercadinho. Foi como se ele quisesse injetar essa cena que foi filmada lá na campanha dele. Ele vai fazer isso. Isso é certo como o nascer do sol a cada dia. Aí ele utiliza esse encontro para alfinetar os governadores. Veja bem, vai estar com um encontro com o presidente da maior potência do mundo, aí você vai falar de governador. Aí ele atribui a inflação, que está tirando os votos dele na campanha presidencial, a guerra na Ucrânia e a política do fique em casa. A economia a gente vê depois, e o Bolsonaro disse isso lá. Aí, ignorando os 33 milhões de brasileiros que passam fome, ele falou lá que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Então, embora dê pouca atenção à cúpula das Américas, até a imprensa americana percebeu a cilada que o Biden armou para si mesmo. O New York Times, por exemplo, ele escreveu num enunciado sobre esse encontro que o Biden, esnobado pelos países chaves da América Latina, ele busca um consenso com o Brasil do Bolsonaro. Ironicamente, essa passagem do Bolsonaro pelos Estados Unidos, Fabiola, ela coincide com o início da investigação parlamentar sobre a invasão do Capitólio pelos golpistas insuflados pelo Donald Trump. Começou ontem, junto com a chegada do presidente aos Estados Unidos, essa investigação parlamentar. Então, o barulho prolongado da conspiração do Trump soa para a democracia brasileira como uma espécie de síndrome do que está por vir, Fabiola. Dias, você acha que ele não fatura com isso? Porque Joe Biden apareceu ali tudo tranquilo ao lado dele, e aí depois ele fala foi maravilhoso. Você acha que eleitoralmente Bolsonaro não fatura nada com esse encontro, com essa imagem, com essa fotografia? Eu acho que o que vai soar mais forte na campanha, o que vai falar mais alto, é mesmo a economia, a inflação, mas evidentemente essa imagem é muito positiva para o Bolsonaro. Ele, que é considerado um pária mundial, ele tinha um chanceler que inclusive se orgulhava dessa condição de pária, né? De repente ele se vê ao lado do Joe Biden, que é um desafeto dele, um sujeito que cuja vitória ele reconheceu lá. Acho que só
Só a Coreia do Norte ainda não reconheceu. O Bolsonaro foi o último a reconhecer, antes da Coreia do Norte, que ainda não reconheceu a vitória do Biden, né? Então, é um desafeto dele, que não tinha a menor pretensão, a menor intenção de se encontrar com ele. De repente, o Biden cometeu o equívoco de excluir Cuba e Venezuela dessa cúpula das Américas e sofreu uma ameaça de esvaziamento que acabou se consolidando, não na proporção inicial que se imaginava, mas o México, por exemplo, não foi. E ele se viu na contingência de bajular o Bolsonaro, mandou um emissário ao Brasil para levar o Bolsonaro para lá de qualquer jeito, porque imagina uma cúpula como essa sem o México e sem o Brasil. Já está esvaziada, ficaria mais ainda. Então, por Bolsonaro é muito bom, para o Biden não é.